Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Ramalho e a convite do professor Luiz Fernando Nóbrega, eu estou aqui para conversar com vocês sobre a importância da comunicação para a cultura organizacional. Antes de mais nada, eu vou estabelecer uma agenda para vocês compreenderem os passos da nossa conversa. Primeiramente, eu vou me apresentar apropriadamente para vocês. Na sequência, nós vamos falar sobre o conceito de comunicação, comunicação como pilar de um programa de compliance, diferenciar a comunicação interna da comunicação externa, conversar um pouco sobre cultura organizacional, tratar sobre o endomarketing como uma estratégia para efetivação tanto da comunicação proveitosa como da cultura, e por fim nós vamos conversar sobre o walk the talk, que é levar a fala para passear e a importância disso para a efetivação da cultura. Vamos lá, quem sou eu? Meu nome é Amanda Ramalho, eu sou advogada e profissional de compliance, fiz o meu curso de compliance no ano de 2016 e desde então venho atuando na área. Além disso, eu sou mestre em Direito, hoje professora do Centro Universitário do Pará, CISUPA, ministrando as matérias de Direito Empresarial e Deontologia Jurídica. Além disso, eu sou coordenadora adjunta do Núcleo de Prática Jurídica. Junto com essas missões, eu também presido a comissão da OAB de Compliance, Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa, e sou coordenadora regional do Compliance Women Committee aqui no Pará. Eu tenho já uma experiência em compliance, como eu falei, desde 2016. Venho atuando como consultora na área, nunca trabalhei in-house, mas sim como consultora. Tenho alguma experiência com treinamentos corporativos e nos últimos tempos eu tenho dedicado pesquisas e estudos acerca da importância da comunicação e das melhores formas de se comunicar para a excelência dos programas de compliance, e é por isso que eu estou aqui para tratar exatamente desse tema. Eu vou explicar para vocês, de vez em quando vocês vão me ver desviar o olhar, porque eu estou com o apoio de tela ali, com o material que eu preparei para vocês, que também vai ser encaminhado para que vocês possam tê-lo, certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Primeiramente, eu queria falar com vocês sobre a importância da comunicação e sobre o que é comunicação. Segundo o dicionário, comunicação é o ato de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Esse ato de receber uma mensagem, ele pode se dar tanto de forma oral, como de forma escrita, como mesmo de forma não verbal, não escrita, por meio de um trejeito, de um olhar, de uma expressão corporal. Então, a gente precisa compreender, acho que para iniciar a nossa conversa, a comunicação como um todo, e não somente como uma fala ou uma escrita direcionada a alguém. Também não é só o conteúdo dela que importa, também a forma vai fazer toda a diferença para a construção de uma imagem, de uma reputação, para a construção de uma comunicação e para o quão saudável ou não saudável será essa troca entre duas pessoas. A comunicação ainda, segundo o dicionário, também pode ser a informação transmitida, seu conteúdo. Então a gente tem tanto o ato em si de comunicar, quanto o conteúdo que é repassado, a informação que é repassada dentro desse contexto. A gente precisa entender, antes de mais nada, com relação à comunicação, que as formações, elas não levam, dependendo da área, as formações como direito, contabilidade, como engenharias, arquiteturas, enfim, elas não levam em consideração, durante a nossa formação acadêmica, a comunicação. A gente não é ensinado a se comunicar. E eu vou falar do meu local de fala, como advogado. A gente, na verdade, é treinado para combater, Ensinam pra gente ferramentas de combate. Como que eu efetivamente posso fazer o meu argumento prevalecer sobre o argumento do outro. No momento que a gente se propõe a trabalhar com compliance, os advogados, eles precisam rever essa maneira de se comunicar. Porque a gente aqui precisa de uma fala elucidativa, propositiva, empática, E ela ainda precisa considerar que eu vou me comunicar com pessoas diferentes, de origens diferentes, cujos óbvios são extremamente diferentes, e eu vou precisar passar a elas uma mensagem. Tem uma fala clichê que dizem, super antiga, que dizem assim, eu não sou responsável pelo que você entende, eu só sou responsável pelo que eu falo. No compliance isso não existe. A gente é responsável sim pelo que o outro entende, e a gente tem que se empenhar no sentido de fazer com que o outro entenda efetivamente a mensagem original.
E quando a gente falha nessa missão, a gente precisa se comunicar novamente e tantas vezes quantas, por tantas ferramentas quantas forem necessárias, para que a mensagem final ela atinja todos os destinatários. Então a gente precisa partir aqui de uma lógica extremamente humilde, né? Que compreende que nós somos passíveis de erros, então a gente efetivamente pode não conseguir se comunicar da primeira vez. A gente tem que entender que às vezes a gente vai ter que se comunicar de novo, vai ter que tentar mais uma vez porque não deu certo. E a gente vai ter que testar formas diferentes de se comunicar até encontrar a melhor maneira. Sendo que essa melhor maneira, ela vai ser diferente para cada público e ela pode ser diferente também para cada organização. Não há uma receita de bolo para comunicação e a gente precisa partir disso, né? A gente precisa partir de um local que a gente se dispõe, né? Que a gente se coloca à disposição daquele grupo de pessoas, para que a gente possa compreender a melhor forma de se comunicar com eles, adequar o que a gente sabe àquele formato e repassar da melhor forma possível. A comunicação ela é um pilar, como eu já mencionei, de um programa de compliance, certo? Ela se encontra ali como se fosse o quarto pilar junto da comunicação. Junto do treinamento. E, de fato, elas não encontram um espaço isolado, né? Ela está junto do treinamento, mas porque o treinamento é a forma pelo qual a gente comunica, né, determinadas coisas que são importantes de serem vivenciadas na prática dentro das organizações. Mas eu vejo, principalmente no suporte da auto-administração, no Código de Conduta e nas políticas, a existência de uma correlação com a comunicação. Porque são formas realmente de você passar recados, de você passar lições importantes, de você passar mandamentos importantes dentro da organização. Então, ela tá lá, comunicação e treinamento, mas isso não significa dizer que ela não faz parte de outros pilares com a mesma importância, porque faz. O treinamento, eu queria fazer um parênteses para falar um pouco dele, e a importância, né, deles estarem juntos é muito grande em razão disso que eu vou falar agora. O treinamento, ele é como fazer alguma coisa, né? Você ensinar efetivamente alguém a fazer alguma coisa. Então, ele se difere de uma aula, se difere de uma palestra, se difere de uma declaração, né, que você possa vir a dar. O treinamento é como fazer algo. Então, se eu falo sobre conduta ética, né, e eu vou dar um treinamento sobre conduta ética, não é suficiente que eu só fale sobre isso. Eu preciso botar as pessoas em situações concretas nas quais elas vão ter que ter condutas éticas. Beleza, um ensaio dentro de um laboratório, que entre aspas, ok. Mas eu preciso fazer com que a pessoa ela tenha essa experimentação, essa vivência. Porque senão é só uma palestra, são só palavras. E eu não tenho como perceber se as pessoas elas alcançaram aquilo que eu estou querendo dizer, se elas alcançaram as ferramentas e as formas de efetivarem uma conduta ética. E o mesmo acontece com coisas mais técnicas, como, por exemplo, perícia contábil em demonstração de resultado. Eu vou ensinar o que é uma perícia, como se faz uma perícia, pontos importantes, fraudes que podem acontecer, como encontrar essas fraudes. Eu vou oportunizar que a pessoa faça isso. Entrega um documento para ela, para que ela possa testar aí a experiência dela acerca de encontrar ou não encontrar fraudes que podem ou não existir. Enfim, eu preciso oportunizar aquele que participa do treinamento não só o conhecimento técnico passado por mim, mas treinamentos práticos para que a pessoa ela possa identificar. Ela só vai conseguir identificar se eu me comunicar bem, então se eu entregar de fato a informação da melhor maneira possível e a partir daí a pessoa ela vai conseguir aplicar na prática. Então, todo o treinamento ele é por si só a comunicação de alguma coisa e por outro lado ele precisa ser comunicado muito bem para que as pessoas efetivamente possam aplicar o que está sendo passado ali na prática. Como eu mencionei, é um pilar de um programa de compliance e eu acredito que ela está muito correlacionada também com outros. O primeiro, né, o Código de Conduta e as políticas, porque são uma forma escrita de comunicação, né, na qual você vai dizer aquilo que é permitido, proibido, esperado e desejado dos seus colaboradores. Você vai dar uma declaração, né, da sua missão, da sua visão e dos seus valores. Você vai estabelecer procedimentos para atividades. Então, eu quero que as coisas sejam feitas de uma determinada forma ou de outra. Isso vai ser dentro lá das suas políticas. E vai ter a declaração lá do auto-administrador. Então, já passando para o próximo pilar, que é o suporte da auto-administração,
né? Aquela comunicação, aquela declaração, aquele statement que o autogestor ele dá no início de todo o código de conduta, ele direciona como se fosse o comandante de um barco realmente, ele direciona para onde que a gente vai, para qual é o local, qual é o comportamento esperado ali de todas aquelas pessoas, certo? Ainda, nós não encontramos, né, no Decreto 8.420, lá no artigo 42, onde nós temos os incisos que falam sobre o que será apreciado em programas de compliance, né, o que a gente precisa ter para a gente não encontra comunicação. No inciso 4º, no entanto, a gente encontra o treinamento. E a gente sabe que treinamento e comunicação eles estão correlacionados, então a gente pode partir dessa premissa. Mas como eu disse, né, ele está intrinsecamente relacionado aí também com o suporte da auto-administração, com as declarações que o auto-administrador dá, não só ele, mas o médio também, o médio gestor é muito importante nesse processo, e a vivência de todos os colaboradores. Dando sequência, a gente precisa fazer a diferença da comunicação interna para a comunicação externa, compreendendo que a comunicação ela se desdobra nessas duas possibilidades. A primeira delas, a comunicação interna, é aquela comunicação que é direcionada ao público interno das organizações. Quem é o público interno, né? Antes de mais nada, são os gestores, desde a alta administração até os gestores médios, são os colaboradores, tá? De todos os níveis operacionais, de fábrica, enfim, e terceiros que trabalhem dentro da organização. Então, eu posso ter um terceirizado que é interno e essa comunicação ela vai se direcionar também a essa pessoa. Como que ela se dá na prática, né? Ela se dá por meio de e-mails corporativos, de newsletter, de revista interna, de jornalzinho de parede, aquelas coisas que a gente coloca de comunicados, por um aplicativo próprio que de repente a sua organização possa ter, ou mesmo por intermédio de um líder. A comunicação interna, em regra, objetiva repassar uma informação da organização para o seu público interno. Então, eu vou falar aniversariante do mês, uma forma de comunicação interna. Eu vou dizer que o funcionamento vai ser reduzido em razão de um feriado e vai ser compensado em outro dia. Essa é a comunicação interna. Eu vou chamar todo mundo para conversar no auditório, no refeitório da empresa. Eu vou explicar que a gente vai reduzir a jornada e os salários por causa do coronavírus, por causa da saúde financeira da empresa. Essa é a comunicação interna. Eu vou chamar alguém para demitir. Comunicação interna. Eu vou adotar um novo código de conduta, vou fazer alguma alteração de políticas existentes, vou passar um e-mail para todo mundo com recibo de leitura, pedindo que acuse o recebimento e assine o termo, entregue o termo no RH. Comunicação interna, tá? Então, ela se reduz, ela se traduz aí nessas falas muito cotidianas, né, de informações que são passadas da gestão para os colaboradores, tá? E do caminho contrário também, se eu tenho um canal de comunicação ou denúncia, o colaborador também pode repassar alguma coisa para a gestão, solicitando ali uma tomada de providências. A comunicação externa, por sua vez, ela é a comunicação da empresa para quem está do lado de fora. Quem é que está do lado de fora? Clientes, possíveis clientes, parceiros de negócio, o mercado em geral, e terceiros outros, né? Pessoas que possam ter algum tipo de interesse ali, investidores, o banco, concorrentes, qualquer outra pessoa que esteja de fora, que possa ser consumidor aí dessa informação que é passada de dentro para fora. Ela objetiva levar algo de dentro da organização para toda essa coletividade, que é relacionada ou não relacionada, porque normalmente a informação sai, você obviamente tem um foco, tem um nicho ali para que você deseja comunicar, mas ela pode ser pública, como é o caso, por exemplo, de publicidades e propagandas, tá? Então eu posso ter uma comunicação externa, um e-mail que eu mando para o meu público externo, vou ter um dia de portas abertas, vou ter um dia de promoção, vou ter um dia de vivência, experiência, venha conhecer. Isso é um tipo, ela é direcionada e ela vai só realmente para quem você está convidando, mas pode ser publicidade e propaganda e isso vai para todo mundo. Pode ser um recall, por exemplo, né? Um produto saiu com erro, então faça um recall para todo mundo que tem o produto que comprou da época tal para tal, devolver para que ele seja
substituído por outro, que ele sofra ali algum conserto. Então, essa é uma comunicação externa que é para todo mundo, né? Ela precisa ser especialmente alinhada, esse tipo de comunicação. Não que a interna não precise, isso que eu vou falar, na verdade, serve tanto para a interna quanto para a externa, mas toda a comunicação, primeiro, ela precisa ser alinhada por pessoas competentes para tal, né? Jurídico, RH, a comunicação em si, departamento de pessoal e ainda o setor estratégico afetado. Então, por exemplo, quem é que está passando essa comunicação? Quem está passando essa comunicação é o gestor. Então, o gestor é o setor afetado. Não, quem está passando essa comunicação é o RH. Então, o RH precisa estar presente. Não, quem está passando essa comunicação é o TI, sobre boas práticas no ambiente digital. Beleza, o pessoal do TI ele tem que estar envolvido no processo. Então, a construção da comunicação, em que pese ela possa ser somente uma informação, ela precisa ser construída por todo mundo que está envolvido nesse processo. Tá? Especialmente por quem está querendo remeter essa mensagem. Porque não tem como essa comunicação sair da forma como a pessoa pensou, o setor pensou, se é fruto de um telefone sem fio, né? Um fala pro outro, fala pro outro, fala pro outro e constrói ela lá no final. Não, ela precisa ter coerência. Tá? Então, primeiro ponto é esse, que é importante, que ela precisa ser construída, levando tudo isso em consideração. Segundo, ela precisa levar o departamento de pessoal em consideração, porque é quem melhor conhece os colaboradores e quem vai poder dizer se vai funcionar, se não vai funcionar, com que frequência aquela informação tem que ser repetida, se uma vez só é o suficiente, por que meios aquela informação deve ser mandada, se é por e-mail, se é uma chamada telefônica, se é uma televisão institucional que fica passando, se é afixar um aviso em algum lugar, se é chamar todo mundo e falar, ou se é falar em grupos pequenos, ou até mesmo se é falar individualmente com o colaborador. Então, o departamento de pessoal ele pode ajudar nisso, né? Especialmente os psicólogos da empresa, quando a gente tem essa estrutura. E o jurídico, por fim, o que o jurídico está fazendo aí? Mas o jurídico, ele te garante que você não vai estar cometendo nenhum erro, nenhuma não conformidade da perspectiva jurídica. Tá? Na comunicação interna, você vai garantir que direitos humanos, direitos fundamentais estão sendo respeitados, você vai garantir que você não está ferindo nenhum tipo de minoria, né? Nenhum tipo de classe, né? Que possa existir. Então, se você, por exemplo, tem questões relacionadas aí a uma fala que possa ser duvidosa, que possa dar margem a uma ação judicial, o jurídico ele consegue te orientar nesse sentido. E ainda existem coisas que vão envolver a lei, por exemplo, como eu mencionei, a questão da redução da jornada de trabalho, etc. Então tudo isso envolve a lei e para isso o jurídico ele tem que estar lá porque ele vai te traduzir a lei, né, para aquele que vai comunicar, e ainda ele vai dizer a melhor forma de fazer aquilo porque ele tem a compreensão do todo. E ele pode ser até a pessoa que vai ser o porta-voz daquela situação, a depender do caso. Quando a gente está falando de público externo, especialmente de publicidade e propaganda, a presença do jurídico ela é fundamental também pelo fato de que você pode, né, quando consultando o jurídico, diminuir ou zerar os seus riscos de publicidade enganosa, de publicidade abusiva e de ter que se retratar lá adiante porque fez uma fala misógina, porque fez uma fala racista, porque fez, sei lá, uma fala inadequada que pode acontecer, né, homofóbica, sei lá, e ainda, pior ainda, né, ser acionado judicialmente por isso. E ainda, não só esse tipo de fala que é inadequada, mas também uma fala que seja enganosa ou abusiva. Então, eu posso dar a entender que há uma situação que, na verdade, não há, e a pessoa vai querer, com toda a razão, né, aquela vantagem prometida naquela fala, e, na verdade, não era nada daquilo. Isso também pode gerar um passivo judicial para a empresa. Então, a gente precisa ter muito cuidado em quem a gente envolve nesse processo, levando em consideração a nossa estrutura, a nossa realidade, obviamente. Mas, se a gente puder, né, envolver o jurídico sempre, mesmo que seja a título de consulta, só para ele dar o ok dele de que não tá, né, violando nenhum direito humano, nenhum direito fundamental, direito do trabalho, né, que é um direito fundamental, enfim. Entre outras questões consumeristas, que também são fundamentais, é bem importante para que a gente possa se comunicar livre de receio de que a gente vai estar ofendendo alguém, que a gente vai estar infringindo alguma regra, certo? Cultura organizacional, então, né? O que é cultura organizacional? Como que a gente traduz ela na prática, né? Todo mundo tem cultura. E tem várias culturas, na verdade. A gente tem a cultura do nosso país, tem a cultura do nosso estado, tem a cultura de dentro da nossa casa, do nosso local de trabalho, dos nossos amigos,
né? São coisas que são vivenciadas e experimentadas pela construção daquelas relações que a gente tem. Então, na nossa casa, normalmente, a menos que a gente já seja casado, né, e tenha ou more sozinho, a cultura é dos nossos pais. Né? Por muito tempo, talvez seja a cultura que a gente mais viveu, foi a cultura dos nossos pais. Então, se você entra calçado ou não entra calçado em casa, você pode sentar na mesa de boné, sem camisa, de óculos, se pode levar alguém para comer em casa sem avisar, se o namorado da namorada pode dormir em casa, se pode levar os amigos, se não pode, enfim. A gente sabe, né? Dentro da nossa realidade, a gente tem uma resposta para dar, se sim, se não, e quando é que pode, quando é que não pode. Isso não tá escrito em lugar nenhum, mas a gente sabe que funciona dessa maneira. Por quê? Porque a nossa mãe disse que era assim, porque o nosso pai disse que era assim. Quando a gente vai para nossa casa, a gente vai estabelecer a nossa cultura, com base naquilo que a gente acredita. Então, se vai ser igual a cultura da casa que a gente viveu com os nossos pais ou não, vai depender de cada um de nós e a gente vai construir. E os nossos filhos, para quem tiver filhos, vão ter filhos e quando saírem de casa vão construir lá na casa deles. Quando a gente tá na casa da nossa avó, por exemplo, a gente tem várias culturas juntas. Tem a cultura da casa da nossa avó. E quando a gente tem tios, primos, etc., a gente se junta com aqueles outros núcleos familiares menores e a gente vai viver todo mundo ali e vai ter choque de cultura, porque vai ter a mãe que deixa o filho fazer o que a outra não deixa, e aí vai ter o moleque lá de cabeça para baixo em cima da mesa almoçando, e a mãe vai estar tranquila, enquanto a outra vai estar, meu Deus, o que esse menino tá fazendo? E o filho dela que come bonitinho sentado vai estar olhando o primo todo descabelado, vai querer fazer a mesma coisa, e aí vai ter um choque dessas culturas. Mas tudo bem, é assim que funciona. A gente vai viver da melhor maneira possível e vai seguir a nossa vida. Volta pra nossa casa e a cultura tá lá. Ah, Amanda, por que tu tá falando de família? O que isso tem a ver? Isso tem a ver que é mais ou menos a mesma coisa que a gente vive dentro das empresas. Primeiro porque a gente tem a nossa cultura dentro da nossa casa. Seja a cultura da casa da nossa mãe ou da nossa própria casa. Quando a gente chega na empresa para trabalhar, é mais ou menos a casa da nossa avó. Por quê? Porque lá tem a cultura própria, ou pelo menos aquela que o dono pensou. E tem um monte de neto. Cada um criado por pais diferentes, por mães diferentes, com irmãos ou sem irmãos, mas com convívio com amiguinhos, com amiguinhas diferentes, e que a gente coloca todo mundo junto e pede pra conviver. Então eu gosto de fazer essa analogia porque ela é muito verdadeira e ela é engraçada, assim, é fácil da gente visualizar a nossa realidade. Então, quando a gente chega na empresa, a gente chega com a nossa forma de ser, com a nossa cultura, e a gente precisa se adequar àquela organização e viver, experimentar o que são as regras de lá. Mas, como toda construção de cultura, não são só regras, né? Tem missão, visão e valores envolvidos. Então, toda organização, por mais que isso não esteja escrito, ela tem uma missão, tem visão e tem valores. Quem passa esse recado é o autogestor, é o dono, né? Ou os donos, que vão dizer qual é o norte a ser seguido, né? O que eu espero desse negócio, o que eu espero de você nesse contexto de negócios, o que eu espero que o meu negócio possa ser daqui a um tempo e de que forma eu quero chegar lá. Ainda, né, essa cultura ela vai ser desenhada pela essência, pelo propósito e pela forma de fazer a coisa, que precisa ser repassada. Por quê? Porque a essência da Amanda é uma. Os propósitos da Amanda são uns. E a forma da Amanda de fazer as coisas é uma também. Mas isso só funciona na vida da Amanda ou no negócio da Amanda, né? Isso não vai funcionar quando a Amanda trabalha para terceiros. Quando a Amanda trabalha para terceiros, ela precisa compreender a essência do negócio desse terceiro, né? A razão de ser, qual o propósito, qual o caminho e mais, qual é a forma de fazer. E, obviamente, tal qual a Amanda, todo mundo vai poder escolher se aquilo faz ou não faz sentido. Se pra mim não faz sentido, eu não trabalho para aquela pessoa. Se pra mim faz sentido, eu me adequo àquilo que é a necessidade daquela organização, cumpro o meu papel numa engrenagem que, obviamente, não depende só exclusivamente de mim, e a gente vai para o mesmo lugar. Mas vocês devem imaginar o quanto que é difícil, devem não só imaginar como realmente vivenciar a dificuldade de pegar todas essas pessoas diferentes, com missões, visões e valores próprios, com essências, propósitos e formas de fazer diferentes e alinhar, né, às vezes em pouco tempo, todo mundo num ritmo igual, numa sincronia igual, como um nado sincronizado mesmo, para ir para algum lugar. Então a gente tem N ferramentas que podem ajudar isso,
a se concretizar na prática, e a comunicação é uma dessas ferramentas, tá? Ela deve ser repassada, essa cultura organizacional, em primeira mão pelo gestor, porque ele é a alma do negócio, ou deveria ser. Ela deve ser ainda replicada pelo gestor médio, porque é com quem as pessoas mais convivem. E, por fim, ela deve ser vivida por todos os colaboradores e repassada também por eles. Então, todo mundo é importante na vivência da cultura. Não existe isso de dizer que alguém é mais importante. O autogestor, ele é mais importante no sentido de que ele que dá o tom, né? É ele que vai dizer como que a coisa é ou deixa de ser. É ele que diz, ó, a gente tá indo pra ali. Ele é a bússola, tá? Então, ele é muito importante, talvez mais importante em razão disso. Mas a vivência dele, prática, ela é tão importante quanto a vivência do chão de fábrica, tá? Mas, obviamente, a gente precisa considerar de quem a gente imita. Vamos colocar assim, né? Quem tá há mais tempo leva quem tá há menos tempo, quem tá mais próximo, né? Leva aquele grupo de pessoas ali que tá mais próximo. Então, o gestor médio, ele tem um papel muito importante, muito significativo, porque ele toma conta de um grupo menor, mas cada colaborador tem sua função e sua importância muito grande, porque ele inspira o coleguinha do lado, né? Porque ele também não só inspira, como ele fiscaliza o coleguinha do lado. Então, a gente tem toda essa perspectiva ali de que ao mesmo tempo que ensina, também fiscaliza o outro, e assim a gente tende a ir para um caminho de padronização de cultura. Ela não só deve ser explanada, né, verbalizada por treinamentos, meios de comunicação, como ela deve ser vivenciada e evidenciada. Então, não basta eu dizer que eu tenho cultura, não basta eu ter um belo quadro lá, missão, visão e valores, na parede da empresa. Se alguém que chegar lá não enxerga nada disso. Exemplo, né, eu tenho lá como um valor para mim a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Mas eu não tenho uma coleta seletiva de lixo à vista. Na verdade, eu não só não tenho isso, como eu tenho lixo no chão. O espaço é totalmente sujo. Eu não separo o reciclável do não reciclável. Eu não tenho preocupação em fazer uma due diligence dos meus parceiros para saber se as pessoas com quem eu trabalho, elas fazem coleta seletiva de lixo, se elas descartam o lixo dela no local correto, ou se elas estão poluindo o meio ambiente. Então não adianta de nada eu ter sustentabilidade e respeito ao meio ambiente na minha parede, certo? Ela precisa ser vivenciada na prática. E isso é algo muito fácil de perceber. A comunicação externa, né? A gente diz isso para as pessoas e as pessoas, elas ficam extremamente de olho para saber se a gente faz efetivamente aquilo. E se a gente não faz, a gente cai na hipocrisia. Então, ou a gente tem internamente tudo muito bem alinhado, ou a mensagem que a gente passa para fora, a mensagem externa que a gente passa para fora, ela vai ser considerada, pode ser considerada mentirosa, hipócrita, e até mesmo na intenção de dissimular alguma coisa. E isso aí acaba com a reputação de qualquer negócio, e obviamente ninguém quer que isso aconteça. Agora, gente, eu vou falar, né, já tendo falado do que é comunicação, diferenciado a comunicação interna e externa, e falado um pouco sobre a cultura organizacional, eu preciso conversar com vocês sobre o endomarketing. O endomarketing como uma ferramenta, tá? Como uma ferramenta de efetivação de cultura. E aí você vai me perguntar o que é endomarketing, né? O endomarketing, ele é uma forma de oferecer informações de uma maneira mais atrativa. Então, é uma forma de se comunicar de uma forma mais atrativa. Para isso, usa técnicas e estratégias de marketing, tá? Para depois veicular nos canais corretos, internos, né? Obviamente, de comunicação, ou por meio de uma campanha, alguma informação. Então, veja só, eu não só vou passar, como eu falei anteriormente sobre comunicação, que era passar uma informação para o público interno. No endomarketing não é assim que funciona. No endomarketing eu tenho uma estratégia e uma técnica mais atrativa de passar a informação, considerando os canais disponíveis e as pessoas que vão receber, e eu posso até eventualmente fazer uma campanha para passar essa informação toda. Então eu vou fazer pensar da mesma maneira que eu vou pensar uma publicidade externa, eu vou pensar uma campanha para comunicar internamente. Para isso, né, para que isso aconteça, possa acontecer, eu preciso primeiramente conhecer o meu público interno para poder, então, transformar aquela comunicação na forma mais atrativa. Então, se eu tenho baby boomers, se eu tenho geração Y, se eu tenho geração Z, se eu tenho geração
X, enfim, se eu tenho os unicórnios, se eu tenho pessoas com algum tipo de deficiência, se eu tenho pessoas de níveis de escolaridade muito diferentes, eu preciso compreender. Não só isso que eu mencionei, mas também essa questão da idade, né, das gerações, né, baby boomer, geração X, Y, Z, tudo isso faz diferença, porque a gente compete com o celular hoje em dia, isso não acontecia antigamente, né, da mesma maneira que se você botar, por exemplo, dar aqui um exemplo básico, eu e meu pai, quando a gente vai reunir para trabalhar, ele pega um papel e rabisca, e eu tô digitando no meu celular. E ele é totalmente da tecnologia, inclusive é formado nisso, trabalha com isso, mas ele é totalmente tecnológico, mas na hora de fazer, né, o momento dele de brainstorm é riscando num papel. E o meu é procurando na internet, é digitando numa aba ao lado de Word, aquilo que eu procurei. A gente faz a mesma coisa de uma forma diferente, né? Só que assim, ele tem muito menos riscos de se perder. Eu tenho muito mais facilidade de me perder, porque se eu tô na internet, a gente sabe que a gente tá no mundo. Então tu tá procurando abobrinha e vai encontrar decoração de Halloween e vai te perder ali. Pode, né? Não necessariamente vai. Então a gente precisa compreender, né, essas particularidades aí de cada geração e a forma como cada geração faz as coisas e acessa a informação para poder se comunicar com essas pessoas da melhor maneira. Ainda, né, a gente precisa também levar em consideração que o nosso público interno é o nosso primeiro consumidor de produto ou de serviço. É a primeira pessoa que deve ter contato, que efetivamente até vai ter contato com o produto ou serviço que a gente pretende lançar aí no mercado, para que a gente possa entregar essa informação na forma e na via mais adequada para alcançar esse público interno e para posteriormente acessar o público externo. Entende? Dentro da tua organização, tu tens um recorte do que vai ter lá fora, né? Então tu pode testar primeiramente com eles as coisas para depois jogar para fora. Sendo que esse crivo aqui, em regra, ele vai ser muito melhor para ti, porque são pessoas que têm um compromisso de melhorar o produto ou serviço e levar isso para fora do teu negócio. Então seria uma primeira validação ali das coisas. Ainda, né, é um público que a gente deve buscar sensibilizar para que ele seja um verdadeiro seguidor, e aí a gente chega no ponto da organização, vivenciando de dentro para fora a cultura que a gente pretende construir. Eu preciso, antigamente, né, fazendo aqui uma pausa, antigamente a gente precisava convencer as pessoas a contratarem a gente, né? Eu precisava dizer para todo mundo por que me contratar. E o mercado, ele é bem cruel, então a gente tinha que ter 20 e poucos anos, falar 3 línguas, experiência internacional, já ter tido trabalho antes, né? Não podia ser zerado. Imagina, né? Como que consegue enfiar tudo isso em 20 e poucos anos? Às vezes a pessoa não teve tempo de vida para ter experiência, mas ela tinha que ter, porque queria um pouco de idade, muita experiência e como se isso fosse congruente, quando na verdade não é, divergente. Uma pessoa de 20 e poucos anos, ela não tem tempo de ter tido tantas coisas assim. A menos que ela seja bastante privilegiada, que não é a regra da maioria dos brasileiros. Mas vamos lá. Hoje não é mais assim. Hoje não só a pessoa ela tem que convencer, obviamente, a organização de que ela faz sentido o investimento, beleza, isso ainda é real, mas ela precisa querer trabalhar naquela organização, ou seja, a organização tem a parte dela de convencer a pessoa de que aquele lugar é bom para ela, que ela tem a oportunidade de crescer, de evoluir, de aprender, se desenvolver enquanto profissional, que a remuneração é condizente com o mercado e que não é só a remuneração bruta, que há benefícios. Então, não é mais só a gente que quer trabalhar para alguém. Esse alguém tem que convencer a gente de que o nosso tempo, o nosso investimento vale naquele negócio, tá? Então, o endomarketing, ele funciona também assim, nesse sentido de você colocar a pessoa no centro da coisa, né? E toda organização, como a gente muito bem sabe, é composta por pessoa. Por mais informatizada que seja, vai ter uma pessoa em algum momento operacionalizando a coisa. Então, a gente precisa centrar aí nessa pessoa. O que eu consigo, então, com o endomarketing? Porque que ele é muito importante, fundamental, digamos assim, para a efetivação de uma cultura. Primeiro, a gente humaniza através dele a informação. Então, a gente pode falar qualquer coisa com o nosso colaborador, mas de forma empática, humanizada, sensível. A gente acessa ele de uma outra perspectiva. Outro ponto, ele valoriza o público interno. Ele valoriza a partir do reconhecimento de que aquela pessoa, ela não só a opinião dela individual é valiosa, como ela é um recurso valioso para a cadeia produtiva do teu negócio. Então a pessoa, ela se sente efetivamente parte de alguma coisa, ela se sente parte da organização. Porque é muito difícil a gente pedir que alguém viva uma cultura se a pessoa ela não se sente parte daquilo. Ela precisa fazer parte para ela vivenciar.
E aí muitos gestores têm medo de fazer com que as pessoas se sintam parte, só porque vai se achar dono. E daí? Obviamente, guardado as medidas de respeito, né? Se a pessoa se sente um pouco dona, sim, daquele negócio, ela vai tratar como se fosse dela. E a gente costuma, em regra, tratar bem o que é nosso. Então, qual o problema da pessoa se sentir um pouquinho dona daquilo? Como eu disse, resguardados os limites do respeito, resguardados os limites do bom senso, a gente vive um contrassenso muito grande. A gente quer que a pessoa se comporte como se a coisa fosse dela, mas ela precisa ter certeza que não é. Que não é dela, né? E coloca, na primeira oportunidade que a gente coloca, olha, não é meu, não é seu, na verdade é meu e vai ser como eu quero. Então, como é que eu posso ter cultura construída sobre essa premissa? Essa premissa, ela é falsa, ela não funciona. Na verdade, ela funciona, né? Mas não para efetivação de cultura organizacional. Então, com o endomarketing, além de eu humanizar as informações que eu dou, eu centralizar ela na pessoa, né? Eu valorizo por meio do reconhecimento que aquela pessoa, ela é importante para mim e o recurso que ela é para o meu negócio também é muito importante. Eu vou me comunicar com ela da melhor forma possível para ela, considerando como que ela vai entender, né? E eu vou acessar ela de todas as maneiras possíveis. Com isso, eu vou construir o que a gente chama de proposta de valor ao empregado ou ao colaborador, né? A gente faz com que ele seja valorizado por meio dessa proposta de valor e que ele se torne o nosso primeiro consumidor e que ele se torne alguém que vai falar de nós. Então, aí a gente já vai lá para a comunicação externa e vai indicar o produto ou serviço. Ele vai ser um verdadeiro influenciador. Ele vai fazer com que as pessoas, levando todo mundo em consideração que todo mundo tem uma vida externa, né? Vai ser um verdadeiro influenciador na escolha. Então, por exemplo, eu trabalho numa instituição de ensino, né? Muitos de nós trabalhamos em instituições de ensino. O professor, ele é um potencial influenciador de várias coisas, porque os alunos tendem a seguir aquilo que o professor fala. Da mesma forma, são os colaboradores de qualquer negócio. Se eles falam bem daquele produto, daquele serviço, eles vão falar para os outros organicamente. A gente não vai precisar pagar eles para isso, eles já são pagos, já tem salário, né? A gente não vai precisar investir, de repente, em campanhas tão acentuadas, porque a gente vai ter o retorno da própria rede de pessoas que trabalham conosco. Porque eles têm orgulho de trabalhar lá, eles vão falar disso. Da mesma forma que se a experiência for ruim, a narrativa também não vai ser positiva. Ainda, para que o endomarketing seja efetivo, a gente precisa ter uma preparação dos líderes para que assumam um papel estratégico que possuem dentro desse processo de informação. Tá? Sempre tem que ter quem está passando a informação. O líder não necessariamente é o autogestor. Em regra é, mas não necessariamente, tá? Então a gente precisa de pessoas preparadas também para se comunicar. Como eu disse, não é só o que se fala, mas como se fala. E ninguém mais quer ter chefe, né? Ninguém mais aceita autoridade de forma cega. A gente precisa ter líderes, pessoas que inspirem e que levem o seu grupo a serem engajados e não a seguirem ordens de maneira cega, porque a pessoa que só te obedece, ela pode muito bem um dia resolver não obedecer mais. Um bom liderado, engajado, ele às vezes pode até relutar em seguir alguma coisa, mas ele vai seguir porque ele está engajado com aquele processo e ele vai tentar fazer alterações no caminho, fazendo sugestões, te dando feedback, certo? Eu trouxe aqui só a título de informação pra gente uma pesquisa que foi feita com 800 pessoas de 17 setores diversos, tá? E com relação a essa importância dessa comunicação, especialmente do endomarketing para o desenvolvimento de negócios. 47% dos colaboradores que eram maltratados reduziram propositalmente seu desempenho dentro da empresa. 78% dos colaboradores afirmaram que seu comprometimento com a organização também decaiu. 12% afirmaram que deixariam seus postos de trabalho por ausência de civilidade no tratamento. 25% alocaram suas frustrações com a organização no atendimento que forneceram aos clientes da mesma. E caiu 3 vezes a tendência das pessoas de ajudar os outros quando elas se sentem ofendidas e sua disposição para compartilhar também diminui mais da metade. Ou seja, quando não tem uma comunicação alinhada, pessoas satisfeitas, isso se transforma em um problema de convivência e de produção. O comprometimento das pessoas vai cair, a relação entre as pessoas também vai ser prejudicada e isso vai acontecer com que elas não reproduzam uma cultura e sequer talvez reproduzam as suas atividades de forma contenta. Walk the talk, a mudança possível. Então, a comunicação interna ela precisa ser alinhada e compreensiva, né? Ela precisa levar em consideração de que o colaborador, de que as pessoas elas estão no centro da organização.
ela precisa ser liderada pelo autogestor, né? Ela precisa ter o tom dele, portanto, e precisa ser levada por ele a todos os cantos, né? De forma direta ou por prepostos, mas eventualmente ele sempre tem que aparecer, reforçando essa missão, né? Reforçando a cultura, mostrando que ele está tão comprometido com o negócio quanto todo mundo e deve proporcionar para a organização uma enraização de cultura. Então, ela precisa ser levada para andar sempre, ela precisa ser massificada sempre, ela precisa ser treinada sempre, tá? Se a gente se comunica, então, da melhor forma, e aí eu sugiro o endomarketing como uma estratégia, né, aqui nessa minha fala, não a única, mas uma, eu faço com que as pessoas possam efetivamente ter esse engajamento e vivenciar essa cultura. Quando a cultura organizacional é positiva e a comunicação atinge o seu propósito, eu tenho maior empenho e desenvolvimento de atividades, eu tenho menor rotatividade de pessoas, o que possibilita um fluxo harmônico e padronizado de trabalho, e eu tenho a experiência do cliente bem-sucedida e a comunicação externa verdadeira. Então, os meus colaboradores passam a ser influenciadores de pessoas para que comprem, consumam o meu produto ou serviço. Gente, essas eram as considerações que eu tinha para fazer com vocês hoje. Espero ter agradado a todos. Se tiverem dúvidas, quiserem fazer algum questionamento, tiverem alguma crítica, algum feedback, segue os meus contatos aqui na apresentação, vocês podem entrar em contato comigo. E eu também deixei um QR Code para acesso de uma pasta compartilhada de alguns textos, de algumas coisas que eu venho mapeando aí e também produzindo, que podem ajudar vocês aí nos estudos sobre compliance. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.